Olá, o Pauta Especial está no ar. Aqui no estúdio vamos falar sobre um problema que acomete pessoas que passaram por uma situação de trauma. É o transtorno de estresse pós-traumático. E a gente também bate um papo sobre a mostra IP, que chega a Maceió pela segunda vez e traz vídeos, intervenções urbanas e performances artísticas. E você ainda vai ver que a igreja de Nossa Senhora do Ó, em Pioca, depois de mais de um ano de restauração, foi devolvida aos moradores do bairro. Como o próprio nome já diz, o transtorno de estresse pós-traumático atinge pessoas que, em algum momento da vida, passaram por uma situação de trauma, como, por exemplo, uma agressão sexual, um caso de violência ou morte. É claro que isso não é uma regra. Nem todos os que vivem momentos assim desenvolvem um transtorno. Mas, quando ele aparece, traz muitos problemas. O psiquiatra Tadeu Brandão está aqui comigo no estúdio e vai falar mais sobre o assunto. O que determina o estresse pós-traumático? Miguel, como você já adiantou, o nome é bem descritivo. É uma condição que acontece, é uma condição psiquiátrica que acontece em pessoas que foram submetidas a um estresse intenso. Não um susto, não uma coisa banal que na vida acontece, mas estresse prolongado ou estresse de grande proporção, ameaça de risco de vida, situações que provocaram iminência de uma situação grave. O primeiro nome do estresse pós-traumático, enquanto não existia essa condição clínica, era síndrome de coração de soldado. Não por acaso, foi com soldados da Guerra Civil Americana. Pessoas que iam para a guerra, às vezes subpreparados, sem armamento correto, e sabiam que podiam morrer a qualquer momento. Na Guerra Civil Americana, a divisão do país entre norte e sul, o sul era escravocrata, era o que produzia algodão e tecidos. Os soldados do norte, eles eram mais bem armados. Mas por conta de não chegar algodão no norte, você vê figuras, pinturas da guerra, que eram soldados que iam descalços, soldados de sandália, soldados com roupas completamente destruídas, e que iam para a guerra como bucha de canhão. A Guerra Civil Americana era com armas tipo baioneta, que tinha espetos, era guerra campal. O número de perdas era imenso e as pessoas que voltavam de lá, os que sobreviviam, passavam às vezes muito tempo tendo sonhos repetidos, pesadelos traumáticos, tendo memórias repetidas, alguns tinham alucinações de guerra. Isso aí voltou a acontecer de novo, em grandes ondas, na Segunda Guerra Mundial e na Guerra do Vietnã. Na Guerra do Vietnã é que começou a se chamar de transtorno de estresse pós-traumático. Hoje em dia a gente não tem guerra, não guerra nesse formato. Mas temos uma série de situações que provocam a iminência de morte. O que, por exemplo? Uma coisa aqui em Maceió, no nosso contexto, quando eu trabalhava no Portugal Ramalho, quando tinha uma semana de assalto a ônibus, tem temporada de assalto, né, vários assaltos. Semana seguinte chegava cobrador, motorista, passageiro. Tá? Situações corriqueiras, ameaça de assalto, estupro. Outra coisa, não tem que ser com uma pessoa que passou por isso. Pode ser por um relato, pode ser por uma pessoa tua que você escutou isso. Você pode ter vivenciado ou ter até visto o problema, não tem que ser com você. A predisposição é individual, tá? A maioria das pessoas que tem isso vão evoluir sem ter nada, rigorosamente nada, vão chegar em casa, vão dormir normalmente, mas são predisposições individuais, questões genéticas, histórico de trauma na infância, uma família que não sabe acolher. Tá? Tanto que isso acontece mais comum em quê? Em viúvos, separados, solteiros, pessoas que não têm uma retaguarda em casa. Pessoas que têm um suporte familiar, ocupacional bem adequado, elas podem evoluir isso aí bem, sem tratamento nenhum. E como isso se manifesta? Isso. Sonhos repetidos, tá? Ilusões, visões de guerra, tremores violentos, pessoas que revivenciam aquele trauma. É como se o trauma estivesse acontecendo de novo. Isso é uma síndrome, é uma doença? A pessoa pode ser considerada um paciente psiquiátrico? É um paciente psiquiátrico. Só que é o seguinte, até 30% evolui bem sem tratamento nenhum. Tipo, em um ano, 30% evolui sem nenhuma sequela e não voltam a ter aquilo. Só que 70% vão passar com sintomas residuais, moderados, leves. E outra coisa, mesmo aqueles que depois de um ano não tem nada, vai ser um ano de muito sofrimento. Na dúvida, leva para o suporte. E não é obrigatório ser psiquiatra. O primeiro bom começo pode ser um psicólogo, tá? Terapia por si só, sozinha, às vezes é um bom começo e às vezes não precisa mais do que aquilo. Mas são pessoas que podem estar com comprometimento funcional, prejuízo de sono, prejuízo familiar, pessoas que se recolhem socialmente, pessoas, por exemplo, vítimas de guerra. Pessoas que depois de mais de um ano escutavam um estouro, lembravam de um tiro e se jogavam embaixo da cama.
tá? Eu tenho vídeos a respeito disso, pessoas que ficavam tendo tremores intensos, pessoas que se recolhiam, pessoas que ficavam desagregadas, porque o trauma parece estar sendo repetido, o assalto sendo repetido, a guerra voltou a acontecer. Agora, com suporte psiquiátrico, psicológico bem orientado, evoluem muito bem. Agora, em que pese o tratamento, 10% pode ter um transtorno crônico. Aquilo não muda, pode passar o resto da vida desse jeito, ou pode até ter sintomas maiores. Tem tratamento? Tem. Psicoterapia, antidepressivos, alguns ansiolíticos. A perspectiva é muito boa. Agora, algumas pessoas vão ter sintomas a vida inteira. Agora, sintomas menos intensos, podem voltar a trabalhar, podem voltar a criar os filhos, mas a temporada de sofrimento é muito intensa. E isso, você vai considerar isso depois de um mês inteiro de sintomas. Se a pessoa recolher o sintoma em menos de um mês, é o trauma comum, evolui normalmente sem nenhum prejuízo. Mas passou de um mês, procure ajuda. Qual é a diferença do trauma e da pessoa que é um paciente psiquiátrico por questões mesmo do ataque do seu corpo, não suportar as pressões, enfim, ser considerado um louco? Eu nunca chamei paciente meu nenhum de louco, mas eu entendi o que você quer dizer. O estresse pós-traumático são pessoas que eram funcionais, que não tinham prejuízo e que abriram quadro psiquiátrico após o trauma, após o estresse intenso. A maioria dessas pessoas podem voltar para a vida, tá? Podem ter sintomas individuais, mas vão voltar a trabalhar. O paciente crônico, um paciente, por exemplo, com esquizofrenia, com bipolar, um transtorno de ansiedade generalizada, eles vão ter que fazer tratamento a longo prazo. Vão ter sintomas residuais. Mas o estresse pós-traumático é uma condição pontual. Pessoas que não tinham nada, ou se tinham, conseguiam levar de uma maneira habitual, mas que de repente, depois do trauma, elas começaram a ter um prejuízo grande, de grande natureza. Ocupacional, a concentração, a leitura, a sociabilidade, tudo muda. Agora, tratando, isso aí reduz. A crise é menor, menos intensa, a pessoa consegue passar temporada sem prejuízo, pode voltar a trabalhar, pode voltar a produzir, voltar a cuidar dos filhos. A vida volta ao normal. Agora, você não vai ficar esperando um ano para saber se vai melhorar sozinho ou não. Passou de um mês, está sintomático, leva para terapia, procura um psiquiatra. Não vai fazer mal. Mas às vezes a pessoa, como o senhor diz mesmo, ela está fora da sociedade, não tem um acompanhamento familiar. E às vezes as pessoas não entendem aquele tipo de comportamento. Ou se sentem com vergonha de se colocar como doentes. De procurar um psicólogo até, eles não se sentem à vontade. Miguel, primeiro tem que saber se eles têm acesso ao psicólogo ou ao psiquiatra. Com a expansão da rede básica, a gente vai conseguir fazer triagem desses casos. Tá? No nosso meio, apesar da gente não ter situações tipo uma guerra, a gente tem um monte de coisas que podem provocar esse sintoma. E são pessoas que, quando passam por isso, elas não tendo acesso, elas se guardam em casa. Começam a faltar ao trabalho, abandonam faculdades, começam a se sentir incapazes, duvidam da própria capacidade. O estresse pós-traumático, ele muda o perfil daquele cidadão que está ali. E às vezes a família ou até os amigos, eles consideram um farsante, né? O Fulano está criando esse problema. Acontece, mas não façam isso. Porque o que criou foi o trauma, não foi a pessoa. O trauma é a maneira da pessoa responder àquela situação. Tem pessoas que são assaltadas, no outro dia estão bem. Não perdem um minuto de sono. Tem pessoas que foram vítimas de agressões físicas e seguem a vida normalmente. Essa semana teve um lance muito interessante, que era um jogo decisivo de basquete. No intervalo do jogo, os jogadores de uma das equipes, visitante, descobriram que entraram no vestiário e roubaram todas as carteiras, celulares, enfim, mexeram na bolsa deles, levaram tudo. Tudo que tinha de valor e outras coisas que valiam mais pelas lembranças, né? Enfim. E estava aquela dúvida se continuava a partida ou não e o prejuízo que isso poderia trazer ao desempenho dos jogadores. Isso atrapalha. Atrapalha, mas isso é estresse agudo. Isso não é estresse pós-traumático. Essas pessoas, a maioria, vão seguir para frente sem nenhum problema. Vão se irritar pela perda, mas não vão deixar de trabalhar, de viver, de interagir por causa disso. Isso é estresse agudo. Isso ainda não precisa de tratamento, a princípio. Agora, passou de um mês, mexendo naquela memória, inseguros, achando que vai ter um novo assalto, achando que alguém vai invadir as tuas coisas e roubar de novo, tem que ter algum tipo de suporte depois de um mês. Abaixo de um mês, é questão mais de orientação, de conversa, deixar a pessoa expor aquele problema, mas vai evoluir muito bem. De modo geral, estresse pós-traumático é estresse intenso, ameaça a vida, ameaça a integridade, situações de guerra, um assalto, um estupro. E, às vezes a gente não entende a cabeça das crianças e geralmente algumas têm um comportamento arredio diante de alguém de branco ou com testocópio no pescoço, ou o ambiente hospitalar, não se sente bem em consultórios. Isso tem uma história.
Tem história, mas de modo geral a evolução é benigna, isso por si só não é doença. Agora, de modo geral você vai pegar isso não em qualquer criança, mas aquela que já passou por uma intervenção cirúrgica, uma intervenção de saúde, que já teve que tomar injeção, que já teve que ficar com soro. Pacientes hospitalares, eles podem ter esse comportamento. Às vezes a gente escuta de um adulto, olha, se você não fizer isso, eu te levo para o médico, você vai tomar a injeção. Isso prejudica? Prejudica. Mesmo que não seja uma coisa crônica, a pessoa vai ficar recuada, a criança vai ficar recuada. Ela tem que ver o médico, o enfermeiro, o dentista como um parceiro. Se o pai ou a mãe, do jeito deles, querem disciplinar, ó, se você fizer isso aqui, vai tomar injeção. A injeção pode ser uma necessidade, não é castigo, é um apoio. Tratamento... E claro que ninguém toma injeção sem ser necessário. Um adulto, né? a gente sabe o que faz, mas a gente aceita, respira fundo e vai. Você não deixa de se tratar por causa disso. Mas uma criança, ela não vai ter a maturidade e a compreensão que um adulto vai ter para isso. Ela vai forçada. Eventualmente vai ter que fazer a intervenção, sim. Agora, se o pai ou a mãe trata como se fosse um castigo, vai criar complicações, sim. Ele pode crescer com essa ideia. Tipo, tem pacientes hoje em dia que chama de hipertensão de jaleco branco. Eles não são hipertensos, eles não têm pressão alta. Mas chegou no médico, sentou, vai colocar aquele manguito que não dói, a pessoa tem pico hipertensivo. Porque ela começa a ter uma expectativa, uma apreensão, uma ansiedade, vai ter sintomas físicos. Mas isso aí mascara algumas situações que não são doenças. São situações comuns. Mas a ameaça de sentir dor, o ambiente hospitalar, ninguém vai no hospital, no médico fazer social. Você vai por demanda, você vai porque precisa, mas ninguém gosta de ir. A gente vai, faz o procedimento e volta para casa. Mas algumas pessoas naquele ambiente, naquela situação, elas vão ter pico hipertensivo, vão ter pressão de expectativa, vão ter sudorese, tá? Uma criança nem se fala. Agora, a criança ela tem que ser compreendida. O médico é teu amigo, o dentista é teu amigo, isso aqui é para o seu bem. Daqui a pouco você vai voltar para casa, vai estar tudo bem. Vai doer? Vai. Não vai dizer, ó, não vai doer não, vai doer sim, mas é uma dor necessária, é uma vacina. A criança vai sentir dor sim, mas vai deixar de vacinar por causa disso? O pai tem que ter responsabilidade de levar do mesmo jeito, mas vai ter dor? Vai. Mas é uma dor que compensa, vai evitar dores futuras, vai evitar problemas futuros. Uma terapia para um paciente de estresse pós-traumático vai evitar que ele passe anos e anos tendo sofrimento. Medicação para um paciente como esse vai fazer com que ele volte a dormir bem, com que ele volte a acordar bem, volte a enfrentar a realidade. Não tratar é que é problema, tá? E a perspectiva a médio prazo é boa, mesmo que algumas pessoas fiquem com sintomas residuais, que eles não fiquem 100%, mas eles vão conseguir voltar para a vida produtiva, voltar a dormir bem, voltar a cuidar dos filhos, voltar a trabalhar. Conversamos com o Tadeu Brandão, ele é médico psiquiatra. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Miguel. No próximo bloco, depois de uma restauração que durou mais de um ano, a igreja de Nossa Senhora do Ó é devolvida à comunidade de Ipioca, em Maceió. E aqui no estúdio a gente bate um papo sobre a Mostra IP, que chega pela segunda vez a Maceió, trazendo uma série de performances, vídeos e intervenções urbanas. Até já!